Vocês são artistas que possuem projetos e ações com perfil colaborativo e coletivo, de diferentes modos e diferentes contextos, com dimensões éticas, estéticas e políticas distintas, né? Hoje a gente vai falar sobre isso, falar sobre relações, sobre estar junto, né? Como viver junto e como reexistir, né? Primeiramente, a ideia é a gente falar um pouco sobre a produção artística de vocês dentro dessa perspectiva coletiva e colaborativa. Milene, o teu trajeto está relacionado muito a processos e projetos colaborativos em dança, e até esse momento inclui, por exemplo, a pesquisa e atividade no coletivo Mapas e Hipertextos, que acredito que seja a partir de 2012, no projeto Corpo, Tempo e Movimento, desde 2004, o qual eu também faço parte, né? E no projeto Acocoré, desde 2020. E aí vem algumas questões, né? Quais as ressonâncias ou as divergências que tu encontra nesses projetos? Que posições ético-políticas foram requisitadas nesses coletivos por meio dessa ideia de processo coletivo, ou seja, como que a partir de 2012, né, você vem intensificando essa ideia de viver junto, de compor e de problematizar coisas juntos. Quero contar uma coisa antes que eu acho que eu nunca contei para vocês, que eu fui parar em Florianópolis por causa do projeto do tubo de ensaio. Eu fui fazer um curso 2011, se eu não me engano, com a Lenita Silveira, da Técnica Alexander. Foi lá que eu conheci a Sandra Meyer, que foi minha orientadora no mestrado, no doutorado. Então, eu queria só sinalizar esse bom encontro, né? Porque eu pude fazer mestrado e doutorado junto com essa pessoa que está fazendo a apresentação desse projeto tão incrível, mas que, de um outro modo, tinha aberto espaço também. Eu tenho uma baita dificuldade de fazer coisas sozinha, assim, eu me sinto bem incapaz de fazer sozinha, assim, eu tenho acreditado, acho que cada vez mais na potência do encontro, na possibilidade de lidar com esse desconhecido do outro, da outra, do quão surpresa que esse outro corpo e oferece, assim, né? Eu tenho sentido que cada vez mais a gente está buscando modos de sobrevivência nessas circunstâncias tão agressivas e violentas, né? Vivendo esse estado suicidário, como diz o Safatli. Acho que talvez para sobreviver a gente precise de fato estar juntos, assim, né? Pensando nesse contexto, assim, um Brasil com representantes que não são representantes, né? Com as representações na área da política, principalmente de cultura, serem pessoas bastante alinhadas com um modo de pensar totalmente avesso ao modo de operar na arte, né? E cavando um espaço bastante ostensivo, né? Eu fico muito pensando em outras perguntas, né? Como fazer arte em estado de exceção, que é esse estado que, de repente, dá uma permissão para que se possa fazer qualquer coisa, né? E desrespeitar as vidas, assim. E outra pergunta que me vem, assim, nessa necessidade de estar junto, tem a ver com como que eu posso não fazer arte em consideração aos aspectos políticos. Como o que eu faço não vai ter esse lugar, assim, né? E pensando que esse corpo que faz arte, ele é um corpo atualmente, principalmente nos últimos anos, é um corpo que necessariamente é um corpo de luta, né? Talvez esse corpo de luta ele possa se configurar como um corpo coletivo cada vez mais forte, assim. Então, para mim tem um outro lugar que está para além desse prazer também do estar junto, do prazer e dos deslocamentos enormes que tem a ver com esse estar junto. O país mudou muito, né, Milene, desde acompanhando teu trabalho, né, do Mapas e Pretextos, um Brasil de 2012 e o Brasil de 2021 já é um outro Brasil, né? Então, é interessante pensar também como esses trabalhos também, né, tentaram trabalhar com essas realidades, né, e reinventar um modo de estar junto, de compor, né, também poeticamente toda essas transformações, né, para lugares bastante difíceis, né, e críticos, né, que a gente está vivendo, assim. No Mapas a gente pegou exatamente um dos momentos assim mais críticos da política, que foi o golpe,
e que, tipo, em 2013 as pessoas estavam começando a ir para a rua e fazer todas aquelas manifestações, e aquilo foi nos contaminando também de um modo que a gente parou o processo que a gente estava vivendo, interrompeu. A gente estava na sala, eu me lembro muito nitidamente desse momento, na sala de ensaio na UDESC, e estava acontecendo toda uma reunião do lado de fora para definir quais seriam as ações na manifestação e tudo mais. E a gente falou, gente, não dá para continuar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora. A gente vai precisar sair desse lugar, sair dessa sala, ir para fora e ver como é que a gente pode estar e ser presença nesse lugar agora em relação a isso que está chamando muito, a esse contexto muito pulsante. Em 2016, a gente estava lá ainda sob essa situação de pressão e a gente fez o trabalho que é o Esbarra, pensando na relação entre o quanto que a população pode ser carregada, pode ser muito facilmente convencida de coisas e ser levada. E a gente inventou várias coisas e começamos a fazer as pessoas acreditarem que cada um defendia uma forma geométrica. Enfim, foi uma experiência muito interessante que estava relacionada com isso, que dava um pouco conta desse absurdo do que era viver. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma outra questão bem marcada que tinha a ver com a política de relações do próprio projeto, do próprio trabalho, do coletivo, porque não existia uma liderança, a gente era bastante rotativo. Isso tinha várias implicações, porque não tinha quem liderava, a gente combinava, assim, por determinado tempo, tal e tal pessoa traz as propostas do projeto, mas aí todo mundo tinha espaço, tinha voz, isso demorava o dobro do tempo para fazer qualquer coisa. Então, Sandrinha, quando eu penso em todos esses coletivos que eu passei, todos esses espaços, e não só os coletivos, mas todas as pessoas que eu tive a oportunidade, né? Muitas pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de trabalhar e continuo tendo, porque eu também tenho essa inquietação, esse desejo, essa necessidade de estar trabalhando com pessoas. Eu acho que eu compactuo um pouco com o que Milena coloca, né? De querer estar junto com essas outras pessoas, não se sentir nem capaz de fazer nada sozinha, assim, né? Compactuo muito com esse pensamento. Tem uma grande importância para mim passar por todos esses lugares e com todas essas trocas, inclusive no meu modo de ser, fazer dança e de atuar no mundo mesmo, como cidadã, como pessoa. Porque a minha formação artística, ela vem desse lugar, né? Ela não vem a minha formação artística, ela não vem da academia, né? Minha formação acadêmica é de outra área. Então, eu me constituo muito por esses lugares, né? Cada lugar que eu passei, que eu passo, é como se eu carregasse uma bagagenzinha, uma malinha, né? Cheia de coisas, e que isso vai cada vez mais acrescentando, né? Transformações e pensamentos, atravessamentos nesse corpo, nesse ser, né? Cada coletivo ele tem uma forma de se estruturar, né? Alguns coletivos mais hierárquicos, outros menos, outros que têm um pensamento mais ligado para esse trabalho da coletividade mesmo, né? Então, cada espaço, cada trabalho é uma nova configuração de ser. Letícia, na tua pesquisa de mestrado, que é intitulada Vestígios e Subversões, Experiências de um Corpo que Dança em Joinville, né? Vamos falar um pouquinho no contexto de Joinville. Tu revisitas de forma crítica a tua própria formação em dança, bem como a lógica de dança que está instaurada em Joinville, e o desafio também de trabalhar numa cidade que tem essas referências tão fortes, a exemplo de um festival, né, como o Festival de Dança de Joinville, competitivo. Então, que marcas esse tipo de lógica instaurada deixa nos artistas formados né, nessa cidade? É possível transgredir essa lógica? Como produzir artisticamente em mim esse pensamento, né, que apresenta certas hegemonias, né? Então, para falar um pouquinho da tua pesquisa e dessa relação, o que é, né, fazer uma reflexão crítica sobre sua própria formação e pensar não somente também, né,
buscar estratégias para existir e resistir e transformar esse ambiente também em processos coletivos, que é o que tu tem feito muito também, né? Ficamos ainda na perspectiva do coletivo. Então, conta aí para a gente. Essa pesquisa do mestrado teve a tua orientação junto com a Daiane Dordetti, né, Sandra? Então, falo desse lugar de uma pesquisa de muito afeto também, criada dentro da universidade. E o contexto de Joinville, né, porque é um contexto que sempre aparece, né, nos meus trabalhos, então não só na pesquisa do mestrado, mas nos trabalhos artísticos, né. Eu tive uma formação em dança aqui em Joinville, né, então passei pelo balé, pelo jazz, dancei muito em festivais competitivos e em determinado momento começo a me deslocar, né, desse lugar da competição. E depois, enfim, fui fazer artes cênicas em Londrina e também fui sempre investigando o corpo e sempre trabalhando as minhas memórias pessoais, né? E como a minha formação na cidade afetava o meu próprio trabalho, né? E isso eu venho desenvolvi fortemente, né, na pesquisa do mestrado, essa relação com a cidade, né, o tempo todo, né, como que é transitar nesse lugar e como é subverter algumas lógicas, né? Nesse meio tempo, eu crio o espetáculo Frágil, ou essa dança 30 minutos mais longa do que poderia ser para competir, que eu, juntamente com o Anderson do Carmo, né, que fez a direção do trabalho, a gente olha para essa minha trajetória e tenta bagunçar um pouco desse corpo, né? Que era um corpo, é ainda um corpo, né, que muito preenchido desses acertos, de uma dança assertiva, de que precisa cumprir determinados parâmetros e cronômetros. Então, isso vem bem forte no Frágil, né, mas nos trabalhos anteriores, nos meus trabalhos atuais, isso acaba aparecendo também. E essa noção de presença e composição é muito pensada pela Milena nas artes presenciais, nas dimensões ética, estética e política, né? Então, pensando nesse momento pandêmico, como é que tu, Milena, tens pensado essa experiência de ausência do contato presencial? Nós estamos presentes, mas não presencialmente, digamos assim, né? Nos últimos 2 anos, em plena pandemia, como a mediação na tela tem operado nesse estar junto, né? O Coré é o coletivo curativo mais anárquico que eu tenho tido a possibilidade de estar, assim, tem um grupo de mais de 20 artistas. Ele começou com o convite da Juliana Cerqueira e da Bia de Medeiros para transbordar um pouco essa relação das telas. Então, já começo falando um pouco dessa alegria de compor esse coletivo, porque para mim o coletivo é um lugar de zona autônoma temporária, onde a gente tem a possibilidade de instaurar um outro campo. A gente continua questionando tudo que está pegando na política, tudo que está detonando as nossas existências, né? Tudo que está atestando contra a vida, e o que a gente tem feito como coletivo, como um grupão de artistas, pessoas da performance, da dança, de várias áreas, na verdade, é ativar a vida, assim. Mas, para mim, o que é mais forte é essa condição de implicação do corpo a cada vez, nas condições que existem, de uma certa responsabilidade em relação ao meio, ao ambiente, porque o ambiente eu componho também, né? Então, tem essa proposta, e se de repente a gente precisa ser responsável ao ponto de não distribuir fake news, não defender o fascismo, não, usar máscara, né? Coisas meio básicas, assim, mas que a gente, né, sabe que está vivendo esse momento. Tem algo também da responsabilidade no sentido de lidar com as condições adversas, do modo que ela está ali e ativando o que é vida possível nesse corpo agora e agora. Como é que tu vês essas relações entre ensino, pesquisa e trabalho colaborativo, né? O que você problematizaria ou destacaria dentro do teu trabalho, né? Eu percebo essas três vertentes de atuação: ensino, pesquisa artística, ações colaborativas, conectadas entre si o tempo todo. Esse diálogo, ele existe, ele é possível e ele é muito potente. Essa necessidade de estar
procurando parcerias, trabalhando com muitas pessoas, né? Tem muito a ver também com a minha chegada em Belo Horizonte, as experiências que eu tive lá, sair daqui e chegar nessa outra cidade, nesse outro estado, né? E conseguir também passear por muitos lugares, trabalhar com muitas pessoas e entender a força que isso tem também, né? Compreender a dimensão dessa força. A minha formação artística caminha com a minha experiência, com as minhas vivências, e eu comecei também a dar aula muito cedo, então esse diálogo ele sempre percorreu. Milene, ó, nas tuas práticas performativas e nos coletivos, você né, você pensa muitas questões ligadas ao corpo ingovernável e os seus modos de estar, fazer como potência de afeto. Como essas práticas vivenciadas, considerando esses processos colaborativos, têm norteado a atuação mais recente como professora colaboradora do curso de bacharelado e licenciatura em dança da Universidade Estadual do Paraná, perdão. E vice-versa, como a docência tem interferido na tua pesquisa artística? Ou seja, acho que você já falou um pouco disso, né? Mas como é que é essa experiência agora de ingressar, né, num curso superior, onde você tem que, né, se organizar enquanto artista, enquanto professora, que tensões e distensões aí acontecem. A gente fechando esse bloco da docência, que a gente depois vai falar um pouquinho sobre políticas públicas. Eu sou professora substituta, né? Eu sou professora PSS, a cada 6 meses eu sei se eu vou ter trabalho ou não vou ter. O Estado, né, que se vive numa condição como essas, é sempre um estado de alerta e de tentar aproveitar ao máximo cada fragmento de segundo. E é o que eu tenho tentado fazer, assim, cavar essas brechas, esses lugares, sabe? E também tem algo, né, que tem a ver com a responsabilidade de estar numa instituição pública, é uma universidade que oferece um curso de dança, de bacharelado e licenciatura em dança de graça, gratuito, né? Tem essa responsabilidade, né, de estar ativando algo no espaço público, e tem todo o desafio que é estar no espaço público também. A Letícia teve um projeto muito interessante em 2020 chamado Como Dançar em Santa Catarina, né? Ou seja, porque também o nosso foco da Mediateca de Dança também é pensar muito o contexto catarinense, evidentemente, em relação a tudo que está no nosso entorno, né? O país, o mundo, né? Mas a Letícia reuniu diversos artistas, produtores, professores de dança, diferentes cidades de Santa Catarina. Eu até fiz parte, né? A Jussara também. Enfim, como foi essa experiência? Como é que o Estado tem dançado na tua percepção? O projeto ele surgiu muito nessa tentativa de criar registros e documentações de quem está fazendo dança atualmente. No primeiro momento, quando o projeto foi escrito, não existia pandemia, então os encontros eles seriam presenciais, então ia ter uma outra força, mas aí veio pandemia e a gente adaptou todo o projeto e, na verdade, acabou sendo muito legal, porque a gente conseguiu fazer muito mais encontros, né? O virtual nos possibilita isso, né? Esse alcance também maior. A gente elencou 4 temas principais: produção e gestão, criação, educação e as articulações políticas, pensando sempre a dança de uma maneira muito ampla, né, e acolhendo também, né, esses diversos modos de fazer. A Karina, por exemplo, ela atuou no Conselho Municipal de Cultura e também atua na Setoral de Dança de Florianópolis, muitas de nós. Eu acho que tem essa questão dessa importância, né, de a gente estar nessas instâncias, principalmente nesse momento muito delicado e tenso da nossa cultura. Nesse contexto que a gente está, no contexto de mundo que nós estamos, né, de Brasil principalmente, né, que é um desmonte geral para além até da cultura e da arte, é um desmonte relacionado à sobrevivência humana, né, assim, para todos os lados. Então, a desarticulação do nosso setor se torna ainda mais preocupante, assim, muito mais preocupante, né? A minha aproximação com a setorial de dança
ela começa ali em 2017, quando eu atuo junto com a Karen Serafim, que está já no nosso segundo mandato da Setorial de Dança, e nós duas estamos lá dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, representando o nosso setor, né? Então, foi um universo que se abriu, assim, de muita aprendizagem, porque você se depara com um lugar um espaço que você não compreende quase nada de funcionamento, de lei, né? E do quanto é importante a nossa atuação, a nossa presença ali, para poder transformar esses espaços. Então, para mim, foi uma outra lacuna que se abre, né? Até então, atuando de outras formas politicamente, mas atuando muito mais aí no lugar de produção artística e de docência e tal. E aí, de repente, eu me deparo com esse cenário. Então, é muito fragilizado, né, Sandrinha? Eu acho que você super pode colocar muita coisa aí, que você atua nesse campo há muito tempo, assim, né? Nós estamos com uma fragilidade muito grande, não acho que é só o nosso setor, nem só na nossa cidade, é no âmbito geral, assim, dos artistas, e o quanto antes nós nos mobilizarmos para estarmos aí atuando da forma que pudermos, é de extrema urgência. Tem um recado do Arte Coletivos, Conexões e Rede, que é coletivemo-nos. Fica aí essa palavra emblemática. Coletivemo-nos. Né? Vamos, coletivemo-nos, que eu acho que é uma síntese de tudo que a gente conversou até agora.